Olha, o Rio São Francisco, a gente tem que saber que o Rio São Francisco é um grande rio de integração nacional, né? Muitos comparam o Rio São Francisco ao Mississippi, ao Rio Nilo. É um rio que nasce, é o maior rio brasileiro que nasce, né? E não passa por nenhum país e evidentemente o Amazonas é maior, mas o Rio São Francisco é o rio nacional, evidentemente nacional. E esse debate, para mim, ele não tem paternidade. Porque eu vejo, por exemplo, que Dom Pedro II já pensava em fazer o que ele chamava de encanar, em fazer um encanamento da água do Rio São Francisco para atender o Nordeste. Para se ter uma ideia, eu vi esses dias num debate no Senado Federal sobre esse assunto, lembrando que em 1850, o deputado Araújo Lima, quando debatia salários de juízes, aí ele disse que o orçamento teria que se adequar às necessidades do país. E demonstrou como uma grande necessidade do país exatamente este encanamento do Rio São Francisco. E logo depois, em 1864, o deputado Liberato Cardoso, quando ele fazia um discurso sobre um cruzeiro realizado pelo Rio São Francisco, exatamente para demonstrar qual é a importância da bacia do São Francisco para o Brasil. Chama o rio da integração nacional, porque ele integra vários estados, então esse debate agora ele não pode ser só do Ceará. O governador do Ceará, a manchete geral é de que o presidente inaugurou uma obra sem presença de governadores. Nós estamos numa pandemia e o próprio governador do Ceará ele agradeceu o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, o ex-presidente Michel Temer e também o presidente Michel Temer, que decidiu não parar uma obra. Uma obra paralisada é muito cara. Agora, ela fica muito mais cara se ela não tiver continuidade. Então, os orçamentos anteriores foram pesados para essa transposição do Rio São Francisco. Lula roubou muito, houve muito desvio de dinheiro ali na transposição. Essa é uma obra pesada. Aí depois ela seguiu no governo Dilma e o primeiro trecho foi inaugurado no governo Michel Temer. Ele que apertou o botão ali para a primeira comporta descer água da transposição do Rio São Francisco. 220 quilômetros, na época o Michel Temer. Agora, o presidente inaugura mais 270 quilômetros de extensão. Isso leva à região seca do Nordeste uma qualidade de vida melhor. Então, é importante, né, destacar exatamente esta postura de não deixar uma obra paralisada. E esta transposição do Rio São Francisco, se tiver pai, é o Dom Pedro II.